Olá! Por que será que comunicação não é uma coisa tão fácil? Por que será que com algumas pessoas a coisa não flui? Hoje eu quero conversar um pouquinho com você, nesse vídeo, sobre algo que pode facilitar a sua comunicação. Eu sou a Luísa Lopes, eu trabalho desenvolvendo pessoas há quase 3 décadas, sou a fundadora e diretora do Indesp e quero passar algumas dicas preciosas para que a sua comunicação possa fluir e para que você crie um relacionamento de confiança e credibilidade com o outro. Eu quero falar sobre rapport. Rapport é uma ferramenta muito utilizada na programação neurolinguística. É uma palavrinha que tem a sua origem no francês e que ela não tem uma tradução. Em qualquer lugar do mundo, rapport é rapport. Então, quando nós falamos de rapport, nós estamos falando de como nós podemos criar uma conexão com o outro, como nós podemos construir uma relação de credibilidade. E a minha intenção nesse vídeo é passar a estrutura do rapport, para que você possa impactar positivamente as pessoas, se fazer entender e ainda criar relacionamentos que você fique orgulhosa deles. De onde vem rapport, né? Rapport vem do francês e o objetivo dele é construir comunicações mais assertivas, uma forma de falar mais eficaz e mais precisa. E para isso, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu preciso conectar para funcionar. E rapport é sobre essa conexão. E quando eu falo de rapport, eu me lembro de uma metáfora que eu acho que ela vai caber muito bem agora nesse momento. É a história de Michelangelo. Quem foi Michelangelo? Todos nós estudamos um pouquinho sobre ele, né? E Michelangelo era um escultor que fazia obras tão fascinantes que ele se surpreendia com aquilo que ele fazia. Uma vez Michelangelo fez Moisés e quando ele terminou de fazer, ele levou um susto. Pegou uma marreta, bateu no dedão de Moisés e falou, parla. Ou seja, fala, só falta falar. E aí Michelangelo fez Davi. E Davi tinha uma beleza tão fascinante que parecia que corria veias, sangue nas veias de Davi. E quando perguntaram para Michelangelo, como é que você consegue tirar de uma pedra bruta algo tão fascinante como Davi? E Michelangelo respondeu, quando eu vejo a pedra bruta, eu vejo Davi. Aí é só tirar os blocos que não são o Davi, que o Davi aparece. E quando eu estou falando de rapport, eu me lembro disso. Muitas vezes nós não conseguimos criar uma conexão com o outro por causa dos blocos de concretos, ou seja, por causa dos julgamentos, das críticas. E o julgamento, ele cria essa separação. O julgamento constrói esses blocos que nos impede de ver o melhor do outro, ver o Davi do outro. Se você prestar atenção nesse momento, existem muitos conflitos em família, pai e filho que não se falam, existem conflitos no ambiente de trabalho, pessoas que vivem uma criticando a outra, numa relação muito superficial, sem querer entender o que está acontecendo com o outro. E para que a gente aprenda e pratique rapport, é necessário ver o Davi, ou seja, é necessário ver a essência do outro, é necessário ver algo bom no outro, senão o rapport não vai acontecer. Ou seja, vamos tirar um pouco do caminho a opinião e o julgamento e vamos ampliar a nossa apreciação. Vamos ampliar a nossa percepção. E o rapport tem alguns passos. O primeiro passo é dar qualidade de atenção, e eu já falei disso em alguns momentos.
é ouvir o outro com empatia, e ouvir com empatia significa ouvir com a intenção de compreender e não de responder. E fazer um espelhamento com o outro, acompanhar o outro nos seus gestos, mas também nas suas ideias. Não enfiar a colher de pau naquilo que o outro está falando. Então, por exemplo, se você vai conversar com uma criança, e eu já falei sobre isso, você se coloca do tamanho da criança. E naquele momento você está dizendo para a criança, eu entendo você, eu sou do seu tamanho. E a criança sente-se valorizada com isso, o que é diferente dela ter que olhar para cima para me ver, onde ela sente que tem algo ali que ela não alcança. Então, no rapport, nós começamos com isso, dando atenção de qualidade, nós aprendemos a estar presente, sem julgar, sem criticar e acompanhar. Se você está conversando com a pessoa e ela está com os braços cruzados, quando você cruza os braços, você também está criando sintonia com ela. Se a pessoa tem um tom de voz muito alto e ela também fala rápido, você vai aumentar o seu tom de voz e falar mais rápido. Se a pessoa fala muito mais lentamente, você também acompanha. Seja o volume da voz, o tom da voz, você vai acompanhar. E você vai fazendo esse espelhamento com a pessoa. Se ela está sentada, você senta antes de abrir a boca. Ajusta o seu corpo como o corpo dela está. Aí você fala assim, Luísa, mas eu vou ficar igual um macaquinho. Não necessariamente, mas você vai criar essa sintonia. E enquanto ela estiver falando, você faz esse acompanhamento dos gestos com a cabeça, com um olhar apreciativo, sem crítica. Não interrompa a pessoa. E enquanto ela estiver falando, coloque todo o seu foco de atenção nela. Você pode, a partir daquilo que você está ouvindo, pegar o que você está ouvindo, embrulhar num papel de presente, devolver para ela confirmar se você está entendendo ou não o que ela está falando. Então você vai acompanhar, acompanhar e acompanhar. Enquanto você está acompanhando, você está criando um campo seguro, um caminho seguro para ela confiar em você. Então, por exemplo, se a pessoa fala assim, olha, eu estou aqui sentada com você, mas na realidade eu estou num momento difícil da minha vida, eu tenho que tomar decisões muito importantes e eu não sei o que fazer. Imagine você ouvindo isso, o que você vai dizer? Você vai fazer a postura dessa pessoa, você vai acompanhar. E você vai fazer o que a gente chama de backtracking. Você vai repetir o que ela está falando. E você pode falar com ela um pouquinho sobre como você se sente também. Então, você pode dizer a ela, primeiro eu quero agradecer pela confiança, por você estar trazendo algo tão seu para compartilhar comigo. Isso significa que você me valoriza ou acredita um pouco em mim. Eu estou ouvindo você me dizer que está aqui sentado, mas na realidade você está experimentando preocupações em relação ao que fazer, porque você está com uma demanda grande aí, você precisa tomar decisões e não está seguro para tomar decisões, é isso? E a pessoa vai, é isso, e também isso, aquilo outro. É incrível, você vai experimentar isso e depois você me deixa saber como foi. A pessoa fala e você não dá conselho, você não enfia a colher de pau, não dá direcionamento, mas você deixa a pessoa se abrir e você dá a oportunidade à pessoa de se ouvir, porque a resposta não está com você, está dentro dela. E aí você vai criando esse ambiente seguro, que eu já falei algumas vezes, o Robert Dilts chama de um campo
seguro para o diálogo florescer. Um campo harmonioso, um campo de amorosidade, onde você não está conectado com os blocos de concreto, com as criações da mente da pessoa, com as preocupações. Você está focado no Davi, no Criador, na essência do outro. E aí você ouve e você pratica a escuta empática. De vez em quando você faz, me fale mais sobre isso. E como você está se sentindo em relação a isso. Como se você estivesse fazendo perguntas que está ajudando você a explorar o que está abaixo do iceberg. Ali na estrutura emocional, ali nas crenças e valores, nos sentimentos da pessoa. E aí você vai fazendo perguntas e você vai dando espaço para a pessoa se abrir. E o bom do rapport é que se por acaso você só acompanhar e calibrar em PNL significa ter uma cuidado de percepção, que enquanto você está ouvindo o outro está também acessando emoções e está te mostrando através de microsinais o que está acontecendo no mundo interno dele. Então você vai repetindo o que o outro está falando. Você vai repetindo os gestos, o espelhamento, muito conectado com o que tem de melhor nessa pessoa, confiando na competência e na capacidade dela. E chega um momento, depois de você acompanhou, sem interromper, sem enfiar a colher de pau, apenas refletindo o que o outro está dizendo e falando com suas palavras para checar se é isso. Chega um momento que essa pessoa começa a fazer descobertas, porque ela está investigando algumas camadas que eram inconscientes para ela. E aí você pode conduzir. Na hora de conduzir, o que você faz? Você repete alguns pontos que essa pessoa falou, com as próprias palavras dela, que nós chamamos de palavras processuais. Aquelas palavras que a pessoa falou e que foram de alguma forma marcantes. Estou me sentindo perdido, eu não sei o que fazer, eu não vejo saída. Então você vai repetindo na hora de conduzir o que ela falou e ainda em espelhamento com ela. É quando você fala com ela, eu ouvi você me dizer que não sabe o que fazer, que a sensação que você tem é que você está perdido. Eu ouço você me dizendo que não está vendo uma saída. E eu gostaria de saber se eu posso compartilhar um ponto de vista com você. Olha que legal. Você reforça umas 3 coisas que a pessoa falou e você pede permissão para sugerir, aconselhar ou fazer alguma pergunta. Não é legal isso? E geralmente, se a pessoa já está confiante em você, porque você já criou esse caminho para que ela confie em você, geralmente ela fala, adoraria ouvir seu ponto de vista. E aí você compartilha com ela. Quando eu ouço isso, e aí você muda a sua postura física, e não fica mais espelhando ela. E aí você fala algo que está no seu coração. Se você me permite, eu fico curiosa para saber se você já experimentou fazer tal coisa, colocar no papel os prós e contras que você teria tomando essa decisão. Ou se você já visualizou no futuro essa decisão tomada e checou como é que você se sente em relação a isso. Se a pessoa estiver sintonizada com você e estiver no momento de te ouvir, ela também vai acompanhar os seus gestos. Se ela não acompanhar, é porque ela não está concordando com você ou ela precisa falar um pouco mais. E aí você calibra, você percebe qual o efeito que a sua sugestão tem para ela através do não verbal dela, porque ela responde,
às vezes de uma forma muito sutil, e naquele momento você volta a acompanhar, ou você continua conduzindo. Não é maravilhoso isso? O rapport é a chave para a gente criar conexões de verdade. Onde não há rapport, há sofrimento. E você pode fazer rapport em todas as circunstâncias. Rapport com crítica. A pessoa vem te criticar, e ao invés de você entrar na justificativa, se defender, o que você faz? Você simplesmente faz rapport. Faça um espelhamento e acompanhe o que ela está falando. Então imagine que uma pessoa chegue para mim e fale assim: ah, Luiz, eu acho que você é uma pessoa assim que fala muito, mas não vive o que fala. Por exemplo, primeira coisa que eu vou falar: olha, primeiro eu quero agradecer você por estar colocando o seu ponto de vista em relação à minha vida. Isso é sinal que de alguma forma você se importa comigo. Eu ouço você me dizendo que eu não vivo o que eu falo. E é uma reflexão que eu vou começar a fazer a partir de agora, porque eu tenho me esforçado muito para colocar em prática aquilo que eu ensino. Agora me fale mais sobre isso. Eu gostaria de saber quais são assim as suas evidências, em que você sentiu que eu não estou congruente. E aí você calibra, você fica ali. No início é esquisito, assim, dá a impressão que eu estou falando mais mecanicamente, mas depois você pode fazer isso normalmente. Por quê? Porque cada pessoa tem uma opinião diferente e você pode ouvir mais, explorar mais, fazer perguntas sem ficar reativo, né? Então você pode fazer rapport com crítica. Alguém chega na sua empresa e, por exemplo, fazer rapport com reclamação. Chega reclamando. Às vezes uma certa irritação, tom de voz alto. E o que você faz? Você fala calma? Não é para falar mais calma, senão você não vai entrar em sintonia com a pessoa. Qual que é a sugestão? A pessoa chega reclamando. Puxa vida, comprei esse produto aqui e quando eu fui ver o produto estava vencido ou não era o que eu queria. Então, ao invés de você falar, interessante, nunca ninguém reclamou, que faz você perder o cliente, você pode simplesmente fazer rapport. Falei, puxa vida, você levou o produto e eu não verifiquei a data de validade. Ou você levou o produto e a gente não checou isso, que chato. Que chato que foi acontecer logo com você. Me fale mais sobre isso. Você não está resolvendo, você está dando tempo, você está criando espelhamento com tom de voz, com gestual, com prontidão para compreender. Faz sentido para você isso? Eu já fiz rapport até com birra dos meus filhos, quando eles eram pequenos. Eu me lembro uma vez, o meu filho caçula ficou chateado porque não gostou da comida que tinha pronta. Ele deitou no chão e começou a ficar, devia ter o quê? Uns 4 anos, 3 anos. E ele falou, puxa vida, também eu não gosto dessa comida que você fez. Eu deitei do lado e falei, puxa vida, de novo, eu fiz uma comida que não é que você gosta. Daí a pouco ele levantou, hein, mamãe? Acaba o jogo. Experimente fazer espelhamento. Experimente fazer espelhamento com as pessoas, para você se comunicar melhor, para você ser ouvido, para você ser respeitado, para você vender a sua ideia ou vender algum produto. É necessário acompanhar para depois conduzir. Tem um rapport também, que é o rapport com pessoas quando elas estão depressivas ou tristes. É muito fácil ficar julgando uma dor emocional. Às vezes as pessoas se sentem muito desrespeitadas quando elas estão no estado que a gente chama na PNL, no estado limitante, sem recursos, às vezes passando por uma perda muito grande, uma dor muito grande.
e essa pessoa quer ficar ali isolada. E às vezes a gente chega querendo abrir a janela, botar música, acender a luz e falar ainda como, você não vai ficar aí sentada, deitada, vamos sair que o dia está lindo. Essa pessoa se sente agredida, sabia? Na minha experiência, a melhor forma é entrar em sintonia com essa pessoa, fazer um espelhamento, né, ouvir essa pessoa, acompanhar, falar para a pessoa, eu imagino que isso que você está passando é muito forte, você quer conversar um pouquinho sobre isso. E chega um momento que a pessoa se abre, desabafa, chora e tem uma grande possibilidade de se sentir melhor. E se não der para conduzir, está tudo bem, acompanhar já é rapport, acompanhar já cria sintonia. É quando você fala, se coloca um pouco no lugar da pessoa, é quando você fala com ela, eu posso imaginar o tamanho da sua dor quando eu te vejo desse jeito. E talvez, se eu tivesse exatamente na sua pele passando por isso, talvez eu estivesse reagindo exatamente assim. Então eu te compreendo, eu estou aqui, se você quiser contar comigo, entende? É incrível, a pessoa ela consegue desabafando. Por que que muitas vezes nós convivemos com várias pessoas, cada um no seu mundo, às vezes dentro de casa, família, e nós não falamos daquilo que sentimos? Nós não abrimos o nosso coração. Nós não fomos treinados para acolher o outro. O máximo que a gente faz é intelectualizar, e às vezes criticar, igual quando uma pessoa está depressiva, uma filha depressiva, é comum o pai falar, você tem tudo, está reclamando de quê? Você tem família, você tem trabalho, você tem isso, você tem aquilo. E a pessoa se sente pior. Então, acolher o outro, ver o Davi do outro, construir um espaço seguro, de confiança, harmonioso, recheado de carinho e apreciação, para que o diálogo possa florescer. Onde não há rapport, há sofrimento. Quando o ambiente está tóxico, quando as relações estão ficando doentes, pode ter certeza que está faltando rapport. Então, entrar nessa dança, o rapport é como uma dança. Quando você está dançando em sintonia com o outro, você não sabe quem está acompanhando nem quem está conduzindo. A impressão que dá é que é um corpo único naquela dança. E isso pode acontecer na comunicação, onde a gente entende que é melhor ser feliz do que ter razão. Ao invés de eu ficar assim, ó, batendo de frente, né, naquela consciência rasa, animal, ou seja, eu avanço ou eu fujo, eu posso simplesmente, quando eu sinto que o outro está pressionando, eu vou ceder. Eu não preciso ficar refém. Quando eu sinto que o outro está exigindo algo, eu vou ceder um pouco e ampliar a minha percepção. E isso se transforma numa dança. Chega um momento que a pessoa desabafa e ela fala para você assim, queria te ouvir um pouco. E aí na hora de ouvir, muito cuidado. Fortaleça tudo que você ouviu, valorize. Destaque os pontos positivos ou os pontos mais fortes que você ouviu e não enfie a colher de pau. Ajude o outro a refletir sobre o momento dele. E a programação neurolinguística tem muitas ferramentas, onde você não só pode desenvolver as habilidades, que hoje fala muito de soft skills, habilidades emocionais, relacionais, de comunicação, habilidade de criar conexão, melhorar o clima da empresa, da família, seja lá onde você estiver. Então, você pode aprender isso. Então, só revisando, rapport, essa palavrinha francesa, que significa construir um relacionamento de confiança e credibilidade, é necessário abandonar julgamento, criar conexão.
eu vou espelhar tom de voz, ritmo de voz, eu vou espelhar a postura física, eu vou acompanhar, prestar atenção nas palavras processuais, aquelas palavras que estão ajudando a pessoa a entrar no processo. Eu vou acompanhar, acompanhar e acompanhar. Sabe aquelas pessoas que às vezes falam assim, puxa vida, eu ouvi, mas eu não ajudei a pessoa. Se você ouviu, você ajudou. Aliás, você pode ter ajudado muito mais do que falar para a pessoa, faz isso ou faz aquilo. O GPS da pessoa está dentro dela, não com você. É dentro que a gente encontra um senso de direção, uma rota mais assertiva. E com o rapport, você vai acolhendo, acompanhando e fazendo perguntas reflexivas que ajudam a pessoa a voltar para o eixo e encontrar o seu caminho. E se não ajudar, você já está ajudando só de ouvir. E não é tarefa fácil ouvir. A gente interrompe muito, a gente é impaciente, não é verdade? Fica aí então essa dica do rapport, que onde a gente acompanha, 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 na hora de conduzir a gente reforça os pontos, muda a postura, pede licença para enfiar a colher de pau, para dar alguma opinião, ou percebendo como a pessoa está, você volta a acompanhar ou você continua conduzindo. É a base para relacionamentos saudáveis. Lembrando que quando você dá direcionamento, dá um conselho, sabe aquela pessoa assim, eu acho que no seu caso você tem mesmo que separar. Não tem como. Essa pessoa pode fazer algo que não está ecológico, que não está congruente com ela, fazer porque você falou, e daí a pouco essa pessoa não assume responsabilidade. É quando ela chega para você e fala assim, tá vendo, ó? Você falou para eu separar e não foi uma boa. Estou sofrendo muito. E ela também. Ou você fala, é melhor isso? É melhor para quem? Então, uma coisa que eu gosto de fazer é isso. Faça uma reflexão, põe no papel o que você ganha e o que você perde fazendo. Visualize você tomando aquela decisão ou aquela e sinta como se sente. Aí sim, você está usando o PNL. Que é criar a imagem do estado desejado e checar a ecologia, a congruência. Eu espero que esse vídeo contribua com o seu momento, enriqueça mais ainda os seus relacionamentos e faça com que a sua comunicação seja mais clara, mais precisa, mais assertiva. Curta, compartilhe e se você ainda não assinou aí no meu canal do YouTube, faça isso. É uma forma da gente ajudar as pessoas a terem essas sementinhas para que elas possam viver uma vida que realmente vale. Um beijo bem carinhoso para você e minha gratidão.